Olá, caros alunos. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre som e música, associando aí ao assunto que a gente escolheu trabalhar na disciplina de PD, até como ponto inicial para pensar depois no estudo de algumas das obras do Paz que são importantes aí para a nossa formação. Primeiramente, vamos tentar entender o que é o som. E o som é uma onda. Ondas são entidades que transportam energia sem transportar matéria. Então, fisicamente, é isso que é uma onda. Ela leva a energia de um lugar para o outro através de uma oscilação de matéria sem transportar a matéria de um lugar para o outro. E no caso, o som é uma onda mecânica. Essa característica significa que ela só vai se propagar se houver matéria. O som ele é percebido através de uma variação de pressão entre o ar. Então, cada partícula de ar vai oscilar na frequência desse som e ela vai transportar essa informação para frente. Então, uma hora as partículas se juntam, aí elas passam energia e elas se afastam. Isso vai criar regiões de maior densidade e menor densidade. Então, tem essa variação de pressão do ar gerada pelo som. É óbvio que isso acontece muito rápido, tá? Mas a gente tem essa noção aí bem clara. Então, o som para existir, se eu estou falando de compressão de ar, tem que ter ar. O som ele pode se propagar na água? Sim, pode. Então, tem que ter compressão de água. Então, de forma bem geral, o som ele vai funcionar com compressão e descompressão de partículas, na verdade, movimento oscilatório de partículas que vai gerar essa compressão e descompressão de ar. Ela é uma onda longitudinal, o que tem a ver com como ela oscila. Então, na mesma direção que ela se propaga, ela oscila. Então, se o som está indo daqui para lá, cada partícula vai fazer esse movimento. E ela é uma onda tridimensional, que significa que na hora que eu falo alguma coisa, o som vai em todas as direções. Então, ela vai em 3 dimensões do espaço, todas as direções possíveis. Então, o som é uma onda tridimensional, tá? Para quem é do terceiro ano já teve esse estudo de como essas ondas funcionam. Para o primeiro ano ficou uma boa introdução aí, mas acho pouco provável que para o primeiro ano essa parte seja cobrada mais aprofundada do que o que eu falei aqui. Então, vamos adiante. Daí a gente pode discutir características do som. O que o som tem que vai me permitir diferenciar um som de outro som? Então, as características vão ser justamente esses elementos que vão me permitir saber que o som veio de um lugar ou de outro e como esse som se comporta. O timbre, ele é uma espécie de voz do som. Cada som tem uma voz. Então, se você escuta uma pessoa falando, você sabe como é a voz daquela pessoa. Então, na prática, você conhece o timbre de voz. Outra pessoa tentando falar igual, possivelmente não vai conseguir ter o mesmo timbre, tá? Já que o timbre é uma característica que tem a ver com a origem do som. Do mesmo jeito que eu posso pensar no timbre para a voz de pessoas, eu posso pensar no timbre para instrumentos musicais. Então, quando eu penso numa guitarra, ela vai ter um som diferente de um violino, mesmo que as duas estejam trabalhando a mesma nota musical. Eu posso tocar a mesma música numa guitarra elétrica e num violino, e essas músicas vão soar diferente. Essa música vai soar diferente nesses dois instrumentos. Então, aqui a gente tem a ideia de timbre, que tem a ver com como eu identifico a voz do instrumento, ou seja, como eu identifico de onde o som vem. Na prática, se eu escuto um som e eu sei que ele é o som de um baixo e não de um violoncelo, eu estou escutando o timbre daquele instrumento. Próxima característica, é mais fácil de lembrar, o volume. Volume, literalmente, nosso botãozinho de volume ali, quando a gente aumenta o volume, a gente está aumentando a intensidade dessa onda sonora. Quando a gente diminui o volume, essa onda vai ter menos intensidade, então ela está transportando menos energia. Lembra que a onda transporta energia? Então, quando eu aumento o volume, eu estou colocando mais energia nesse som. Quando eu diminuo o volume, ele vai ser um som que vai transportar menos energia. Tá? Então, essa é a característica ligada ao volume. A próxima característica, a altura. Muitas vezes é fácil confundir altura com volume, mas são coisas diferentes. Quando eu falo de altura, eu estou falando literalmente da frequência emitida. Frequência tem a ver com quantas oscilações a onda faz por unidade de tempo. Então, quando eu penso no som, a gente usa como unidade de medida o hertz. Então, quando eu falo a altura do som, quantos hertz é quantas oscilações as partículas de ar estão fazendo a cada segundo. Então, a gente pensando aí num diapasão que vai ter uma afinação padrão, a nota de 440 Hz equivalente à nota Lá.
tá? Você pensa Dó, Ré, Mi, Lá, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então Lá é o Lá central que a gente chama 440 Hz. Junto com essa ideia de frequência vem uma ideia de grave e agudo, que vai ter a ver também com a frequência. Se a minha frequência for uma frequência baixa, eu vou dizer que o meu som é grave. Se a minha frequência for aguda, eu vou dizer que o meu som é alto. Então, alto, agudo, baixo, grave. E isso a gente pode pensar quando a gente avalia uma família de instrumentos. Quando a gente pensa, por exemplo, dentro da ideia de construção de instrumentos elétricos, tá? Não são exatamente a mesma família de instrumentos, mas são instrumentos bem próximos de construção. Eu penso, o baixo, ele produz sons graves. Então, esse nome já está ligado aí ao tipo de frequência que vai sair dali, daquele instrumento musical. Daí a gente tem os elementos para começar a falar de música. O que é a música, afinal de contas? Quando a gente tem vários tipos de arte, cada tipo de arte vai mexer com características diferentes de espaço, tempo, sons, coisas visuais. Então a música especificamente ela vai trabalhar com sons organizados ao longo do tempo. Então sons diferentes, então sequências aí de melodias, de harmonias, de ritmo, organizados ao longo do tempo. Então conforme o tempo passe, esses sons eles vão se alterando para fazer com que a música cause sensações. Lembrando que a arte ela sempre vai ter uma busca aí por causar um certo tipo de sensação em quem escuta, agrado, tensão, felicidade, tristeza. Então a gente tem vários tipos de música e a gente vai falar um pouquinho das principais características que qualquer música vai ter ou pode ter, para a gente poder entender melhor isso e como avaliar uma obra posteriormente. Primeira característica importante é o ritmo. O ritmo é literalmente como eu organizo os sons. Se música tem a ver com organizar os sons ao longo do tempo, o ritmo é a essência dessa ideia. Eu posso ter mesmas melodias em tempos diferentes. Eu posso organizar o tempo de várias formas. Então, muitas vezes a mesma harmonia, o mesmo conjunto de acordes que eu uso para uma música pode ser usado para várias outras, mas são músicas totalmente diferentes porque o ritmo delas mudou. Então, quando a gente pensa aqui em ritmo, a gente tem vários instrumentos que vão estar caracterizando. A imagem que eu escolhi para representar isso foi uma bateria. Então, o baterista ele está ali comandando o ritmo dentro de uma banda. Dentro da orquestra, a gente tem alguns instrumentos de percussão, o que também pode ser entendido assim que numa escola de samba também vão ter vários instrumentos de percussão e não só uma pessoa responsável pelo ritmo. Mas os instrumentos que não são de percussão, eles também têm o seu ritmo ali. Quando eu coloco que a bateria é o nosso melhor exemplo, não estou dizendo que a guitarra não tem que se preocupar com o ritmo, ou que o cantor não tem que se preocupar com o ritmo. Tá? Aliás, se um cantor erra o tempo da música, todo mundo percebe, porque o ritmo é a característica essencial da música. Sem ritmo, a gente não tem a possibilidade de ter música, porque mesmo a coisa mais sem graça é um ritmo sem graça. Quando eu coloco coisas mais elaboradas, é um ritmo mais elaborado. Então, como a gente organiza o tempo é o ritmo da música, em todos os sentidos, andamento, quantas notas eu coloco por minuto, por segundo, é rápida, é acelerada, dá para dançar, não é para dançar. Então, conforme o objetivo, conforme a sensação que eu quero causar, eu posso modificar o ritmo que eu estou colocando. Próximo elemento que a gente vai tratar é a melodia. Melodia é os sons em sequência. Então, que notas que eu estou colocando? Eu estou colocando notas mais graves, mais agudas, ou do agudo para o grave, ou eu estou subindo e descendo as frequências o tempo todo. Então, aqui, quando eu penso em melodia, eu estou pensando em sequência de notas, sequência de frequências. Lembra que a gente falou que a altura que vai dizer a frequência do som? Então, quando eu penso em melodia, eu estou pensando na sequência de alturas que eu estou colocando dentro da minha música, dentro do certo ritmo. Então aqui eu posso ter instrumentos que conseguem tocar melodias, instrumentos que conseguem tocar mais do que uma melodia ao mesmo tempo. Tá? O meu exemplo eu coloquei, saxofone, instrumentos de sopro, no geral, eles vão ter problemas para emitir mais do que uma nota por vez, mais do que um som por vez. Você está soprando e está saindo uma nota. Então, é um instrumento essencialmente melódico. Não significa que outros instrumentos não possam trabalhar apenas com uma melodia, mas
A guitarra, por exemplo, pode trabalhar com mais de uma melodia por vez, o que torna o som mais complexo. E aí, dando continuidade ao exemplo da guitarra, a gente chega na harmonia, que é uma combinação de sons simultâneos. Quando a gente toca várias melodias ao mesmo tempo, a gente está, na prática, fazendo as notas soarem simultâneas. Então, se eu toco uma melodia junto com outra melodia, as notas de uma vão soar junto com as notas da outra, o que vão fazer com que a gente tenha aí uma harmonia na minha música. Instrumentos que são predominantemente harmônicos são o piano. O piano é o instrumento mais harmônico que existe, porque você consegue tocar muitas notas ao mesmo tempo. Então, se você pensar no básico ali, você pode pensar ali 10 notas ao mesmo tempo, uma para cada dedo. Isso se você não usar outras técnicas que te permitam usar mais do que isso. Quando eu penso em harmonia, a nossa primeira tendência é pensar simplesmente em um instrumento tocando várias notas. Então, muitas vezes, o cara do saxofone talvez pense que não precisa estudar harmonia, que é como as notas soam juntos. Mas a gente tem que lembrar que a banda toca junto. Então, mesmo que no exemplo que eu tenho aqui de uma banda de rock, a gente tem o baixista tocando uma nota só por vez, ou seja, o baixista está tocando só uma melodia, enquanto esse baixista está tocando uma melodia, eu tenho outros instrumentos que estão tocando outras notas. Então todo músico ele vai precisar ter esse conhecimento de harmonia para entender como essa música evolui. Tá? Então são esses os elementos que a gente precisa entender para poder olhar para uma peça musical tecnicamente e pensar: isso é harmonia, isso é melodia, isso é ritmo. A gente, pelo timbre, consegue perceber que esse instrumento é um baixo, esse instrumento é uma guitarra, esse instrumento é um teclado. Então, esses são os elementos básicos. A partir daí, a gente vai começar a pensar em olhar para a música de outra forma.